Boa tarde, meus amados. Eu quero fazer uma reflexão sobre o imperialismo revestido de igreja. A igreja, depois do período patrístico, ela tomou um outro rumo na Idade Média. Ela substituiu, com a queda do Império Romano no século V, ela substituiu o império, né? Sendo que ela se revestiu de uma ideia religiosa e passou a se imperar como igreja. Mas, na verdade, não era a igreja de Jesus. E na Europa, Estados Unidos, América Latina e no Brasil, nós temos esse fenômeno muito forte no meio neopentecostal, no meio pentecostal. Hoje, eu acho até que essa ideia de neopentecostal, tradicional histórico e pentecostal se desfez, se diluiu um pouco, porque nós temos gente de todas as características de igrejas tomando formas multifacetadas no meio evangélico brasileiro. Então você tem esse imperialismo hoje em tudo, né? Com algumas exceções. Mas o que acontece, meus queridos, é que eu quero te ensinar como você perceber se você está numa igreja, né, de Jesus ou se você está no imperialismo revestido de igreja. E há algumas características importantes. A primeira característica importante é a centralização. Quando o poder começa no pastor presidente e termina no pastor presidente, aonde ele decide, ele faz, ele manda, ele opera e ele não dá oportunidade para ninguém, né? Ele é como fosse o Deus dentro da estrutura religiosa. Ou seja, o que é que você tem aí? Um imperialismo. Você não tem, né, uma igreja de Jesus. As pessoas centralizadoras, elas não dão voz para a igreja, não dão voz para a liderança, não dão voz para os obreiros, não dão voz à diretoria. Elas se sobrepõem a tudo e a todos, se tornam verdadeiros donos da pseudo-igreja, porque isso não é igreja. Igreja de Jesus é outra coisa, isso aí é império. Então, a centralização é um grande perigo. Então, toda denominação que ela é episcopal, ela traz um perigo muito grande, né? Quando você vê apóstolos, você já tem uma centralização. Se você vê um bispo, aí você já vê uma centralização, né? No movimento neopentecostal e pentecostal, a centralização é enorme nas comunidades, né? E geralmente, todo centralizador não dá oportunidade para ninguém, não deixa ninguém sobressair. Só ele pode brilhar, só ele pode ser a estrela dessa estrutura, né? A outra característica importante, né, é o nepotismo, aonde a diretoria, né, ela é composta toda pela família desse presidente, desse pastor, dessa liderança, desse apóstolo. Se é apóstolo, já está errado. Porque apóstolo é antibíblico, é contra a palavra do Senhor, né? O último apóstolo foi João, depois não teve mais sucessão apostólica. Então você já tem aí uma heresia, um indício errado. Mas tem gente que não liga para o que diz as Escrituras, prefere dar vazão a que os homens fazem e dizem que é verdade, né? Mas, dando continuidade. Então, o nepotismo, aonde o vice-presidente é a esposa do pastor presidente, você já nota aí que tem uma coisa errada. O tesoureiro é os filhos, é o parente. Seja, toda a liderança da diretoria está na família. Isso não é igreja de Jesus. Isso não é uma igreja saudável. Isso é um império, né?
Por quê? Porque ele quer dominar, ele quer mandar e não quer prestar conta. Geralmente quem é assim não dá relatório, toma decisões sozinho, manipula os recursos da igreja como lhe apraz, como lhe é favorável, não dá oportunidade para outras pessoas, não investe em ninguém, né? Não bota outros obreiros integrais, né? E geralmente os ministérios sofrem dentro da igreja, porque está tudo manipulado, há uma manipulação, porque está concentrado na família. Diretoria que começa com a família e termina com uma família, ou pelo menos as posições principais, que é a vice-presidência e a tesouraria, meu irmão, sai fora disso daí. Isso não é igreja não, isso é império, né? Uma outra evidência forte é a simonia, que é a negociação com as coisas religiosas. Ou seja, você percebe que a liderança, na pessoa do presidente, ele só coloca no ministério, só dá oportunidade para quem tem dinheiro, para quem é importante, para quem é do seu vínculo, não quem é talentoso, ou quem tem chamada, quem tem unção de Deus, quem tem ministério. É só as pessoas, né, da cúpula, ou que tem recurso, porque ele negocia cargo, ele negocia ministério, ele negocia evangelho, ele troca, ele faz parceria com político, ele bota político para falar na igreja, ele promove político, ele pega a bandeira política. Isso é um império, isso não é uma igreja, né? Porque há uma simonia, uma negociação com as coisas sagradas. Querido de Deus, em nome de Jesus, abra os seus olhos. Você está num perigo, você está sofrendo, está ralando, está trabalhando, está pensando que está servindo a Jesus numa igreja, quando na verdade está servindo ao homem, né? A um império e não ao reino de Deus. A última característica que eu quero dar, né, é a visão da igreja. Ou seja, se essa liderança ela tem uma visão de concentração ou de espalhar. Ou seja, hoje você tem uma igreja para 100, problema nenhum, né? Amanhã você tem para 1000. Você quebra o tempo de 1000, vai para 3000, 5000, e você vai quebrando estrutura, fazendo novas estruturas, porque você quer concentrar. Quem quer concentrar está fora da visão do evangelho, porque o evangelho, a ordem é ide, a ordem não é fique, não é concentrar, a ordem é espalhar. Então quem quer concentrar, quer fazer acúmulo de poder, acúmulo de recursos, acúmulo de dinheiro, para alimentar o seu ego e o seu império. Não é o reino de Deus, porque o reino de Deus visa espalhar, enviar obreiros, implantar novas igrejas, sustentar a obra missionária, sustentar a obra social, né? Investir em educação. Você pode ver que toda a estrutura da escola, do centro de educação desse império, foi feito com dízimo e oferta. E ele ainda cobra dos membros um valor absurdo de mensalidade. Isso é o quê? Visão de concentração, de imperialismo, não é reino de Deus. Porque no campo missionário, os missionários montam escolas para servir a comunidade, aos pobres, aos humildes, aos que não têm condição, e atraí-los para o evangelho, para a igreja. Essas estruturas imperialistas só fazem para a elite, para quem pode pagar, para quem tem recurso, porque a ideia não é reino de Deus, a ideia não é ajudar, a ideia não é edificar. Uma outra coisa, quem quer concentrar não visa lugares pobres, humildes, e aonde o evangelho não está, visa as grandes metrópoles, aonde tem concentração de igreja. Ele não esquenta se tem igreja em cima, se tem igreja na frente, se tem igreja do lado, desde que esteja a sua igreja bem concentrada, bem centralizada,
né, num bom ponto, porque ele vê a igreja como um comércio. Mas a ordem de Paulo é não implantar a igreja onde tem igreja, como diz lá em Romanos 16. Né? Não colocar fundamento onde já tem, mas ir aonde não tem. Essa é a ordem, pregar para os que não ouviram. Enviar obreiro onde não tem obreiro, e implantar a igreja onde não tem igreja, para promover e expandir o reino de Deus. Isso é evangelho de Jesus, isso é igreja. Concentração, acúmulo, isso é imperialismo. Então, se você nota uma centralização, se você nota um nepotismo, se você nota uma simonia, e se você tem uma visão, você percebe uma visão de concentração, então você não está numa igreja de Jesus, você está num imperialismo revestido de igreja, onde o reino de Deus não é prioridade. E a ordem é clara, dada por Jesus no Evangelho de Mateus. Primeiro, o reino de Deus. O reino de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Que o Senhor vos abençoe.